E tem que conversar também, né? Esse negócio só um falar e o resto ouvir não dá muito certo. Se bem que nós fizemos um jogo aqui. Mas, tem pergunta? Vamos lá. O pessoal participou aí, gente, fica à vontade. Ele parece meio bravo assim, não pode, né? O que a gente pode pensar? Vamos lá. Faz a sua. Boa tarde, família. Eu sou o Lúcio. Boa tarde. A gente falou muito de perdão, né, irmão? É uma coisa muito difícil de fazer. Uma saída, um meio mais fácil, uma ferramenta de se trabalhar para aprender a se perdoar mais rápido. Porque o perdão, a gente perdoar de verdade, faz bem para quem a gente perdoa, e muita gente acaba perdoando, mas ainda fica aquele sentimento meio que valorado. Tem alguma coisa, alguma ferramenta, alguma jogada que pode ser feita para dar uma amenizada nesse pedido de perdão, porque é muito difícil dar cara a tapa, né? Depois da pessoa ter feito alguma coisa para a gente. Ferramenta de perdão. A primeira que eu falei aqui foi acreditar que Deus não põe ninguém à toa na tua vida. Se você reconhecer, se você tiver um pouco de fé, não tem duas maneiras de ter fé, certo? Eu tenho 12% de fé. Meu Deus é mais ou menos bom, quase que todo poderoso e até certo ponto justo. Dá para ser assim? Não dá. Se você tem fé, você vai ter fé no sentido de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Primeiro lugar. Mas tem um passo adiante disso. Se você tem um filho começando a andar, esse filho tropeça e cai. Você chega nele e fala assim: tu é um inútil, tu é um incapaz, tu nunca vai dar certo na vida, tu nunca vai andar, moleque, tu é um vagabundo. Quem fala isso para um filho de 1 ano? Se o teu pai falou, perdoa. Ninguém fala isso, sabe por quê? Porque a gente entende que uma criança, para andar, precisa cair. Que ninguém começa a andar se não cair. E aí, quando você entende o lado da pessoa, você não se ofende. Eu sou assistente social, já atendi pai que falava assim: já mandei o moleque parar de mijar na cama. Mandei uma, mandei 2. O filho da mãe continua mijando contra mim, só para me ofender. Se mijar mais uma, eu vou bater. E se bater e continuar mijando, porque bater vai continuar mijando na cama. Até mais. Mijou mais, bateu mais, só sobra o espancamento. Aonde que para isso? Se você entende por que uma criança faz xixi na cama, se você entende por que uma criança tropeça e cai, você nem vai se ofender. Teus pais foram os pais que eles conseguiram ser. Você já conversou com eles sobre a infância que eles tiveram? Você já conversou? Porque às vezes a gente joga tudo nos pais. Se os nossos avós foram 100%, né? Então, a gente está falando muito de pai, de família, né? E a sociedade como um todo que julga o adicto, né, o drogado, como a escória, o sem vergonha, o vagabundo. Pois é. Esse é mais difícil, esse é mais difícil de perdoar. Quando a gente está falando de família e ente querido, fica mais fácil para a gente entender e perdoar, né? Porque ele de fato está querendo assumir. E o restante? Ele está perguntando do perdão para a sociedade. Então vamos lá. Teve um momento. Não é a sociedade que eu falo do vizinho. Sim. Entendeu? Teve um momento que a eles chegaram para Jesus. Jesus estava com um monte de gente em volta dele. E chegaram para ele e jogaram uma mulher no meio. Aí, o que houve? Não, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Já é complicado. Porque flagrante adultério junta o quê? Homem com mulher. Mulher com homem. Só puseram a mulher ali. Estranho, né? Só puseram a mulher ali. Aí falaram para ele assim: olha, Moisés manda matar a pedrada a mulher que foi pega em adultério. O que o senhor acha disso? Se ele falasse esquece Moisés, já era. Se ele falasse não, vamos dar uma pedrada, vamos matar a pedrada mesmo, ele ia falar que ele mesmo estava errado, que ele tinha feito toda a doutrina dele de amor, perdão e misericórdia. Qual é a saída? Não tem. Para mim não tem. Se fosse eu, estava morto.
Se fosse eu, estava morto. Ou eles matavam Jesus aqui, se falasse esqueça Moisés, ou eles matariam aqui, se ele falasse mata a pedrada. Não tinha jeito. Mas Jesus salvou a dele, salvou a mulher e salvou todos nós. Ao falar o quê? Tire a primeira pedra que não tiver pecado. Então eu falo para você o seguinte: a sociedade te culpa, a sociedade joga toda a culpa em você. E você não joga toda a culpa em outras pessoas também? Será que esse mecanismo escapista e comodista de falar o meu problema é por culpa do outro, é por causa do Temer, da Dilma, por causa da sogra, por causa... A gente sempre acha alguém para culpar. Mas nesse daí eu jogava pedra. Pois é. Só se estivesse sem pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente adora jogar nos outros a responsabilidade sobre a nossa vida. Será que a gente fazendo isso tem condição de dar de dedo na sociedade que joga a culpa na gente? Aprendamos nós a assumir a responsabilidade sobre as nossas questões. Está entendendo? Se a gente não aprender a fazer esse movimento, você pode cobrar do outro, meu amigo? Você não pode. Gandhi, Mahatma Gandhi falava: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Quem quiser não ser mais criticado, pare você de se queixar dos outros. Pare de você de colocar a culpa na tua mãe, na tua professora que não te amou, na tua tia. A gente adora passar a responsabilidade, você não acha? Pense nesse exercício. Quando a gente vencer a gente mesmo, fica muito mais fácil da gente aceitar a vitória dos outros. Ou então mascara, né? Tipo assim, eu te amo, mas eu não te aceito. É um perdão mascarado, né? Ou então, eu te perdoo, mas também não tenho amnésia. É uma coisa que não está perdoando, mas não está. Se mascara nisso aí. Não está. A gente diz que perdoa porque é bonito. Mas de verdade, tem religioso que fala isso. Ah, eu perdoo, mas não me coloca na mesma sala para trabalhar. Mas como que não? Eu não te aceito. Então não perdoa. Não. Perdoar é aqui de coração, é nascer de novo, é abrir uma chance. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, só para vocês lembrarem que vocês já sabem no coração de vocês. Tem gente que fala assim: não vou perdoar, o cara vai sair numa boa, fez tudo aquilo comigo e vou perdoar e ele sai numa boa. Quem é a pessoa que é libertada com perdão? É quem recebe ou quem dá o perdão? Quem dá o perdão. Quem dá o perdão. Então, se você quiser continuar carregando as pedras e o lixo das tuas culpas, continue com a mágoa e com a culpa. Se você quiser se libertar e tornar mais leve a tua vida, o outro, se não quer perdoar, o problema é dele. Seja você aquele que perdoa. Vamos lá, mano. Acho que você acabou de responder, eu quero perguntar. E quando você está esperando um perdão que nunca vem? Sim. Você está acumulando também? Sem dúvida. Como se libertar disso? Sem dúvida. Tem situações muito difíceis que a tua mãe já morreu e você não teve possibilidade de se reconciliar com ela e ela já morreu. Como é que faz? Tem situação que você ajudou, você financiou, como aqui só tem homem, eu vou falar assim: você financiou uma ex-namorada e ela cometeu um aborto e aquilo não sai da tua cabeça. Tem um monte de situação que você fala: ah, mas essa não tem jeito, já morreu, o que eu faço? Reparações indiretas? Reparações indiretas, olha o que ele está falando. Eu não sei se é a mesma coisa que eu estou falando, depois ele vai me corrigir se ele pensar coisa diferente. Então o fato é o seguinte: tua mãe morreu, tua cidade tem asilo. O asilo está cheio de idosos. Idosos que ele mais quer é que alguém passe uma tarde conversando com ele. Atenção e carinho. Se você for lá, der atenção e carinho para ele e sair de lá falando assim: mãe, essa foi para você. Aí você vai num programa de acolhimento institucional, o famoso orfanato de antigamente. Tem um monte de criança precisando de atenção. Hospital do Câncer. Hospital do Câncer, pega na ala infantil do Hospital do Câncer, vai lá e ajuda uma criança. Você sai de lá falando para a criança que você não permitiu que venha ao mundo num momento de loucura tua. Aí você chega e fala assim: minha amiga, meu amiguinho, essa foi para você. Você acha que isso não chega até ele? Chega. Se você acha que não chega, eu respeito o entendimento de vocês. Mas eu, particularmente, nós aqui todos temos certeza que isso chega no coração das pessoas. Só um pouquinho, ele tinha levantado a mão, por favor. Eu só
queria falar um pouco sobre a culpa, né? De uma terceira pessoa, né? Porque às vezes a gente tem muita culpa, né? E não sabe quem jogar a culpa, né? Isso. E, tipo, eu estava tentando só dizer, tipo, uma terceira pessoa, às vezes, uma cachoeira, uma água corrente, onde a gente pode realmente liberar essa culpa. Sim. E deixar que Deus realmente trabalhe em nossas vidas. Né? Sim, fisicamente a culpa envenena. Então é muito bom o contato com a natureza, o esporte, o suar, o botar para fora. Mas tem um tratamento espiritual também que a mentora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, propõe para a gente. Troque a culpa pela responsabilidade. Isso é precioso, pense comigo. A culpa é uma corda que te amarra no passado. Quem fala que é culpado se acha indigno, se acha incapaz, está envenenado, cachorro preso na árvore, pensa que é livre, mas não vai a lugar nenhum. Quem é responsável está livre para o futuro, está livre para a reparação, para o aprendizado que Jesus tanto propôs para a gente. É tomar veneno. Obrigado. Mude a respeito disso. Culpa, vingança é tomar veneno e esperar que o outro morra. Pensa então, vamos lá. Eu estou aqui tomando veneno, espero que ele morra. Vai morrer porque é ácido. Dá certo isso? Não. Quem está sendo envenenado pela culpa sou eu. Então transforme essa culpa em responsabilidade e fale assim, ao invés de ficar se massacrando pelo que você fez de errado, fale assim: assumo a minha responsabilidade, vou até um asilo, vou até um orfanato, vou até a ala do hospital do câncer, e vou lá e vou fazer o bem para as pessoas, porque isso vai fazendo o teu lixo. Lembra do lixo espiritual? Isso vai reciclar o teu lixo espiritual. Fazer o bem. Não tem nada melhor para o coração da gente do que fazer o bem. Quem tinha mais levantado aqui, por favor? Sou Fabiano, boa tarde, família. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Aqui a gente, quando a gente chega aqui, né, muitos de nós, ou todos nós, né, quem vem, pelo menos quem vem voluntariamente, a gente chega bem carregado aqui, né? E a gente não vem direto para os quartos ou para as alas. A gente fica, como todas as clínicas, a gente fica num lugar separado até a aceitação do tratamento, certo? E aqui em cima, vocês vão conhecer, mas lá em cima a gente tem um quarto, a gente fica lá alguns dias até aceitar o tratamento. Por exemplo, eu fiquei 3 dias. Tem gente que fica lá 20, 30 dias lá. O cara não consegue aceitar o tratamento, o cara está totalmente carregado. Carnalmente, a gente sabe que é porque razões, motivos da família ter internado, da mulher ter internado, né? Uma série de coisas. Né? No nosso terminologia aqui são mágoas e culpas. Sim. Espiritualmente, o que você pode explanar sobre isso para a gente? Mágoas e culpas, a gente já concluiu que é lixo espiritual. Tá. O cara chega carregado de lixo espiritual, cheio de bicho atraído pelo lixo dele. Quem é esse bicho? Um monte de influências que ele mesmo atraiu. Certo. Então ele não chega sozinho. A nuvem de testemunha dele é uma nuvem carregada. Você entende? Entendo. Então essa higienização, essa desintoxicação, ela precisa ser física e espiritual. Legal. Isso vai acontecer. Tem gente que sai lá de cima, já vem para cá, mas continua cheio de lixo. Sim. Se você reconhece isso em você, meu amigo, saia daqui com a certeza de que sem higiene espiritual não tem jeito. Ah, mas como é que faz isso? Só no espiritismo? Não. A gente aqui vai dar até um passe depois no final para quem quiser, mas isso não é isso que limpa as pessoas. Jesus não conseguia limpar as pessoas. A fala dele é: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se Jesus só pode aliviar, quem é que pode limpar? Limpar de verdade, quem é que limpa? Ou é você ou é ninguém. Porque Jesus, até quando curou as pessoas, falava o quê? Vai, não peque mais. A tua fé te salvou. Sem a fé da gente, Jesus pode o quê? Jesus, o mais poderoso da terra, sem a tua fé não pode nada.
Então é um desafio. A gente chega no fundo do poço e precisa falar assim: eu preciso apanhar mais para aprender? Porque se Deus não desiste nunca da gente, e a gente acha que está no fundo do poço, se não aprender daquele jeito, vem o que depois? Analise a tua vida. Os problemas vieram por estranho, depois vem na pele de parente, depois vem na pele de um parente muito querido, depois vem na própria pele. Depois de vir na própria pele, qual é o passo seguinte que Deus precisa para te chacoalhar e te acordar? O que precisa acontecer? Será que precisa acontecer com a gente o que aconteceu com os amigos? De em vez de uma clínica estar no cemitério? Ou estar na cadeia? Ninguém pode dizer isso. Agora a vida é eterna, e quem sair daqui, quem sair do cemitério, vai estar também em um hospital de refazimento e de acompanhamento. Deus não desiste nunca de nós, e sempre vai ter uma clínica, aqui ou lá no mundo espiritual, mesmo para os mais teimosos. Legal, obrigado. Valeu. Posso até perguntar? Gente, é o seguinte, até agradecer ao Maurício aí, a participação de vocês. A gente tem um material, tá? É um vídeo, inclusive está disponível na internet para quem quiser. É uma visão espírita. Você tinha falado também dessas companhias, tudo, etc. Ele mostra mais ou menos, é uma série de vídeos, mas tem um que eu gosto muito dos que eu trouxe, tá? Se vocês quiserem, a gente até mostra, que mostra justamente as companhias espirituais de quem tem algum tipo de vício. No vídeo específico mostra a bebida, mas acho que serve para qualquer tipo de vício. Todo, inclusive, que o Maurício falou. Não sei se vocês têm interesse, é uma visão espírita de como isso se processa. Vocês se interessam? A gente mostrou esse vídeo? Sim. Legal. Então, faz o seguinte, eu queria só dar uma, assim, aproveitar o que o Maurício falou, o pessoal estava falando a questão de culpa da sociedade, etc. Ele falou, entrou num ponto bem interessante. Quando a gente começa a fazer os estudos, pedir ajuda, né? A gente começa a pedir, falar no microfone aqui, acho que fica melhor, né? A gente começa a pedir ajuda, entendimento de Jesus, tudo. Tem uma parábola que para mim eu gosto muito, vocês devem conhecer, já devem ter escutado, do filho pródigo. O filho pródigo ele tem um simbolismo muito grande, porque ele fala o seguinte, ele conta a história de dois irmãos. Então você tem um pai, o pai deles, né? Ele era dono de propriedades, de terra, uma fazenda, muitas posses, tinha empregados, então os filhos não precisavam fazer praticamente nada. E aí um dia o filho mais novo chegou para o pai e falou assim: pai, é o seguinte, sabe aquela fase quando a gente fala assim, agora eu sou independente, eu quero ganhar o mundo? Pai, eu quero a minha parte na herança, né? Porque tem gente que faz isso, que tem muito dinheiro, faz assim, eu vou dar a minha herança em vida, porque eu não quero ver os filhos brigando depois da morte. E aí ele fala assim, mas é isso mesmo que você quer, meu filho? Eu quero a minha parte da herança, que eu quero viajar o mundo, conhecer as coisas, quero ir lá. Aí eu olhei e falei assim, mas tudo bem, mas falta alguma coisa para você? Não, é que eu quero conhecer o mundo. Então tá bom. Aí o pai foi lá, repartiu a herança, né? Deu a parte que cabia para aquele filho. O que o filho fez? Ele, ganhou o mundo. E aí, quando a gente tem muito dinheiro, imagina o seguinte, gente, ganhou a Mega Sena hoje. 10 milhões de reais. O que é isso, né? Em situações comuns, o que a gente faz? Eu vou viajar, festa, farra, mulheres. E foi o que aconteceu com esse filho. Ele aproveitou tudo o que ele achava que era de direito dele no mundo. E ele foi. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Então, tinha mulheres. Só que chegou um dia que o dinheiro acabou. Porque ele só estava vivendo de farra. Só que quando o dinheiro acabou, ele estava longe de casa. E aí, o bicho pegou, né? Porque quando a gente está perto de casa, vou gritar para o meu pai, que ele vai me dar uma força. Não tinha o pai para gritar. E aí ele falou assim, bom, então eu vou ter que arranjar um trabalho, porque eu estou passando fome. E aí ele foi procurar um trabalho. O trabalho que ele arranjou lá era terrível. Se ele quisesse comer alguma coisa, que ele ganhava muito pouco, ele tinha que dividir a comida dos animais, da criação. Sabe, os porcos ali, era aquela comida que ele tinha que dividir, porque não tinha como. E aí ele parou e lembrou, falou assim, puxa vida, o meu pai, ele trata tão bem os servos dele, os funcionários dele, e aí ele caiu em si. Ele falou assim, vou fazer isso, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu já fiz tanta coisa errada, tanta burrada, que eu não quero que ele nem me reconheça como filho, que eu sei que errei. Mas se eu for lá e pedir para que eu seja um empregado dele, eu sei que eu vou ser muito mais bem tratado do que aqui. E aí ele tomou a decisão e voltou para a casa do pai. O pai, que já achava que aquele filho tinha morrido, ele sumiu, não dava mais notícias, né? Hoje em dia a gente tem celular aí, WhatsApp, um monte de coisa. Naquela época não tinha. Então o pai achou, meu filho morreu, não deu mais notícia, não manda carta, nada, não morreu.
E aí ele foi chegando na fazenda, os empregados olharam assim, eu falei, nossa, mas é mesmo, né, o patrãozinho, e foram lá e correram, né, para falar, patrão, olha, teu filho voltou. Ele falou, vocês estão brincando? Não, sério, ele voltou, vem aqui ver. Na hora que ele viu o filho, nossa, o filho todo, assim, né, retraído, que sabia que tinha feito coisa errada, né, ele falou assim, não, vem aqui, meu filho, me abraça, tal. Ó, seguinte, hoje eu vou mandar pegar lá o melhor novilho e a gente vai fazer uma festança, porque o filho que achava que estava morto, ele está vivo. E aí foi uma alegria para todos? Claro que não. Tinha um filho mais velho, que ele ficou bravo, né? Foi mais pai. Que coisa, meu irmão pegou o dinheiro, foi, gastou tudo, foi pro mundo, e eu continuei aqui com o senhor nunca me deu um boizinho para eu queimar aqui, para uma carne aqui com os meus amigos, e lá, tá vendo, tá chegando, já vai queimar. Ele falou assim, meu filho, presta atenção, tudo que é meu é seu, nunca te faltou nada. E esse daqui, vale a pena fazer a festa, porque eu achei que ele estava morto, eu achei que ele estava perdido, ele não está, hoje ele está de volta para casa. Essa parábola do filho pródigo, né, ele tem uma característica legal que é justamente o seguinte: o filho pródigo, ou para quem não sabe, pródigo é aquele que esbanja, entendeu? Que está sobrando, então ele esbanjava o dinheiro, acabou o dinheiro, né? E às vezes a gente faz isso na vida com os nossos recursos, não é só com dinheiro não, uma série de coisas que nós temos amigos, nós temos confiança, nós temos saúde, né? E a gente esbanja, a gente não usa com sabedoria. E o filho pródigo, ele tem uma característica legal, que é o arrependimento. Quando a gente está falando a respeito de erros, né, o pessoal comentou tudo, etc., são dois momentos. Aquele que erra, a partir do momento que ele reconhece o seu erro, e isso é um sinal de maturidade espiritual, ele reconhece o seu erro, normalmente ele tem dois caminhos. Um é o caminho do remorso. Alguém já sentiu remorso? Fiz uma coisa errada, fiquei com remorso? O que o remorso faz com a gente? O remorso é o seguinte, eu falo que ele é passivo. A pessoa que tem remorso, ela se fecha assim, sabe? Se encolhe, se fecha para o mundo. Como é que eu consigo ajudar essa pessoa? Ela não se abre, ela não consegue, ela não vê o outro, ela tem vergonha de si mesma, até tem razão, mas ela não consegue receber ajuda. Já o arrependimento, ele é diferente, ele não é passivo. O arrependimento, como assim, ele reconhece o erro e ele fala assim, bom, já foi, né? Porque o Maurício falou, o passado, eu tenho como mudar o passado? Não tem, já foi. Mas daqui para frente eu tenho toda a opção no mundo. E aí ele assume a responsabilidade justamente para quê? Para reparar no seu erro. Quando ele fala assim, eu vou para a casa do meu pai, mas eu nem quero ser reconhecido mais como um filho, eu quero ser um servo dele. Os servos do meu pai são muito mais bem tratados do que eu sou. Assumir a responsabilidade. Tem uma autora que é espiritual, que a gente gosta muito, chamada Hermance Dufaux, que ela fala o seguinte: os responsáveis são felizes. O que isso significa? Nós somos de uma cultura onde o Maurício até falou aqui, né? O filho fez xixi na cama, o pai vai lá, a mãe pune o filho. Então é mais ou menos o seguinte: cada um de nós na vida a gente acabou aprendendo essas coisas. Eu fiz alguma coisa errada, o que a gente espera que aconteça com aquela pessoa? Castigo, não é assim? Fez coisa errada, tem que pagar por aquilo que fez, né? Então, é essa a nossa lógica. Se eu fiz alguma coisa certa, eu mereço uma recompensa, um prêmio. Se eu fiz coisa errada, eu mereço castigo, eu mereço a repreensão. Então, essa é uma lógica que a gente vem aprendendo e está na nossa cabeça. Mesmo quando ninguém julga a gente, por isso que é importante o auto-perdão, saber se perdoar, a gente acaba se culpando e criando todo aquele lixo espiritual que o Maurício já explicou muito bem. Então, quando ela fala que é responsável, são felizes, então a gente tem que começar a ver de uma outra forma essa questão quando nós fazemos alguma coisa errada e nós iremos fazer. Tá? A questão, eu sempre costumo falar o seguinte: essa parte do erro, gente, do Jesus fala assim, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, não é quem nunca errou, é quando nós iremos errar. Sim, nós estamos numa condição que nós iremos errar. A gente pode não errar a mesma coisa, mas a gente vai errar em alguma outra situação. Ninguém é perfeito em tudo. Nós temos tendências, não é assim? Um tem a tendência de, se alguém provocar, eu vou querer esganar, eu vou querer dar um tapa, o outro ele vai deixar falando sozinho, o outro vai fazer alguma coisa por trás, o outro fica remoendo. São as nossas tendências, né? Então, quando acontece alguma coisa errada, o que a gente vai fazer diante disso? Quando a gente fala que os responsáveis são felizes, isso é uma técnica de felicidade que eu acho muito legal e foi passado para nós, é justamente o seguinte: ao invés da gente usar essa lógica de errado, castigo, certo, recompensa, porque imagina o seguinte: olha, vamos pensar a situação
a gente sair daqui, voltamos para as nossas vidas, reconstruímos nossas vidas. Estou fazendo tudo certo na minha vida, mas em algum momento alguma coisa não sai do jeito que eu espero. Qual que é o sentimento? Frustração, assim. Puxa, mas agora eu não faço, mas não estou mais cometendo os erros do passado. Por que não está dando certo na minha vida? Cadê o meu prêmio? Cadê a minha recompensa? Entendeu? Então é uma coisa que esse tipo de mecanismo é prejudicial. Ela fala justamente o seguinte: em relação às nossas dificuldades da vida, a gente pode tomar uma outra ideia. Ou seja, aqueles que se equivocam nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras, na conduta de viver, eles podem simplesmente ser o seguinte: melhor do que castigar é educar. Ou seja, imagina que eu nunca dirigi um carro, tá? Aí eu me meto a besta, eu entro no carro, nunca dirigi, não tenho habilitação, eu pego o carro, saio dirigindo e pô, bati. Então o que acontece? Qual que é o meu caminho? Eu vou ficar lamentando porque eu bati o carro, etc. Ou eu vou falar assim, realmente, a culpa foi minha, né? Eu não devia ter pego o carro, o que eu vou fazer? Eu vou reparar. Então eu vou trabalhar, fazer alguma forma para ir lá e consertar o carro, ok? E aquela pessoa que teve o carro lá, que ficou passado, batido, etc. A gente vai querer castigar, ver a pessoa, né, pagar pelos erros? Mas também tem o caminho da educação. Ou seja, você fez aquilo, pegou o carro sem autorização, você bateu o carro porque não tinha condições para poder habilitar ele, faltou conhecimento. Então, o ideal na vida, quando a gente erra, é que nós possamos ser educados. E a melhor tipo de educação, estou falando de educação, não é português, matemática, não é instrução, gente, a gente aprende. Educação é carregar valores, aprender valores. E sabe como é que a gente aprende valores? Da mesma forma que Jesus passou para os seus discípulos, seus apóstolos. Jesus não somente ia lá e falava, gente, faz assim, assim, assado. Não, ele vivia aquilo. Jesus vivia o amor. E através do exemplo de Jesus é que as pessoas se transformavam. Então Jesus, quando o Maurício falou assim, a tua fé te curou, né, que era a afirmação de Jesus, a tua fé te salvou. E a fé, nós entendemos como a fé sim, que ela pode ser raciocinada, a gente pode colocar ela para trabalhar ao nosso favor, é justamente o seguinte: entender que tudo que a gente tem feito, da forma como a gente tem feito, não está dando certo. Colocar um pouquinho de razão nisso daí. A fé, como diria Jesus, ela tem que dar frutos, não é assim? Uma árvore que não dá fruto não serve para nada. Uma fé que não dá frutos é uma fé morta, está morta, não adianta. É só para falar assim, olha, eu vou na igreja, né? Eu participo do culto, eu vou lá no centro. Não adianta, tem que ter frutos. E o fruto não é só fazer para os outros, principalmente para nós mesmos. E aí a gente faz esse processo justamente da fé, a gente vai reestruturando, a gente vai educando, e através do exemplo. As pessoas, eu estava conhecendo um pouquinho o trabalho de vocês, né? Na verdade, vocês se ajudam entre si, não é isso? Um ajudando o outro. Quer uma ajuda melhor do que aquele que vive aquilo que eu estou vivendo, que sabe das minhas dores? Por isso que Jesus veio aqui viver entre nós. Porque ele ficar no céu falando, meus filhos se amem, seria muito fácil. Ele fala, não, eu vou lá para a terra, porque lá que o bicho pega, lá que o pessoal vai falar mal de mim. Você acha que antes de Jesus ninguém falava mal dele? Toda hora. Não foi? O Maurício falou da mulher adulta. Vocês acham que era uma pegadinha para Jesus? Era pegadinha. Jesus mexia com os caras, tirava da zona de conforto. E ele falou, não, né? Fazia isso com imposto, com uma série de coisas. Mas Jesus falou, vou para lá para mostrar para o pessoal que sim, o bicho pega, mas é possível. Como Jesus falou, eu venci o mundo. Então essa ideia errou, gente. O remorso às vezes visita a gente, mas deixa ele de lado. Reparação, como ele falou, visita um asilo, um orfanato, vai numa escola, faz qualquer coisa, repara, mas não carrega aquela culpa. Não carrega aquela culpa. Não, a gente não precisa. E quando a gente faz tudo certo, José, a gente fica esperando aquela recompensa. Aí é justamente outra lição de Jesus. Aquele que faz o bem, ele faz porque ele já aprendeu que aquele é a melhor coisa para ser feita. Eu faço porque eu sei que esse é o certo. Eu não estou fazendo porque o pastor, que o padre está cobrando de mim, está apontando o dedo para mim. Não, porque eu sei que esse é o caminho. Entendeu? Eu estou andando aqui, caiu um copo no chão,
Estilhaço para tudo quanto é lado. Eu vou deixar aqui para vir depois o meu amigo, meu colega, ele vai pisar e vai se furar, vai se machucar. Se eu sei que isso é o certo, eu faço. Qual que é a minha recompensa disso? Eu vou ganhar um lugar do céu porque eu recolhi o copo e ninguém me deu um obrigado, parabéns porque você fez isso? Não, pelo contrário. O meu pagamento, o meu preço é olhar que assim, o meu irmão não vai se machucar diante disso. O meu colega, o meu companheiro não vai passar por tudo isso aí. Isso é uma grande prova, isso é muito legal, tá? Então acho que era mais ou menos isso que eu queria só dar uma finalizada. A gente vai assistir o filme, tá? É rapidinho. Depois eu queria dar mais uma palavra para vocês para a gente poder encerrar, tá bom? A gente não quer tomar muito tempo de vocês, mas acho que a ideia é essa, né? A gente fazer uma reflexão sobre isso, né? A culpa, tal, etc. E aquilo que o irmão tinha falado a respeito da sociedade, fica olhando para a gente de um jeito. Eu vou falar depois de um irmão que é muito importante para todos nós que acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus. Porque quando eu recebi um convite para vir para cá, da Dona Rosa, ele me veio na hora na cabeça e a gente precisa falar dele, mas não vou falar dele agora não, vou falar depois, tá bom? Vocês querem assistir aquele filme, aquele vídeo que eu falei? Beleza, eu vou só explicar rapidamente, tá, gente? Como eu falei, é uma série que tem na internet chamada Sozinho, porque é justamente o seguinte. Quem já viu por aí o pessoal que bebe, né? O pessoal que às vezes toma branquinho, uma cerveja, e aí tem aquela mania lá assim, antes de tomar o primeiro gole, o que o pessoal fala? O santo. Primeiro é pro santo. Eu ficava pensando, né? Antes, porque assim, eu não fui espírita a vida inteira, tá, gente? Também já fui da igreja católica, tudo, etc. Né? Fiz primeira comunhão, fui batizado, etc. E eu sempre aquilo passando na minha cabeça, mas que santo é esse? Porque o santo que a gente aprende na igreja católica é o seguinte: é aquele que não tem mácula, não tem falha, ele é perfeito, não é assim? O santo ali está ali, olha, ele não tem mais problema nenhum. Então essa é a ideia de santo. Aí eu falo, mas que santo é esse que bebe também, gente? Que enche a lata, né? E eu falo, é o costume do pessoal. E aí depois, conforme a gente vai estudando um pouco da doutrina, como o Maurício falou, e isso está na Bíblia, nós estamos rodeados de testemunhas invisíveis. O que acontece? Nós entendemos que sim, Deus e Jesus estão conosco, nos ajudam, mas Jesus sempre falava que existiam os anjos do céu, né? E nós vemos esses anjos do céu como espíritos, pessoas como eu, como vocês, né? A diferença deles são irmãos que resolveram trilhar esse caminho de fazer aquilo que é certo, né? Quando uma pessoa nos ajuda na vida, quando a gente está lá embaixo, no fundo do poço, e puxa a gente para cima, o que a gente costuma falar? Nossa, essa pessoa foi um anjo, me salvou, né? Então esses irmãos espirituais que nos ajudam com palavras, intuições, etc., no caminho do bem, né? Alguns chamam de anjos, nós chamamos de espíritos protetores. Mas existem também aqueles outros que nos influenciam para o outro lado. Quem já deve ter visto aqueles desenhos do Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Sempre tinha aquele anjinho e o diabinho, né? Assim que ficava, né? Cada um puxando para um lado. E a gente também pode enxergar o quê? Existem irmãos que, hoje nós estamos aqui. Um fato que é certo, mais cedo ou mais tarde a gente vai falecer, ou como nós falamos, desencarnar. Porque assim, vocês acreditam que nós temos uma alma, um espírito? Né? Quando a gente fala do reino de Deus, quem vai para o reino de Deus? É esse corpo aqui, é o espírito, né? A gente vai lá para o céu, etc. Então a gente entende que existe um local, né? Que quando o corpo morre, não tem mais condições de vida, permanece a nossa consciência, a nossa individualidade, a nossa alma ou o nosso espírito. Então imagina o seguinte, imagina que se eu fosse um espírito hoje e eu desencarnasse com alguma pendência, tá? Porque a gente está muito apegado às coisas materiais, não é assim? A gente é difícil largar uma coisa, a gente está muito apegado aí. Então tá coisa que a gente se apega aqui. Em termos de vícios, tá? E é legal a gente falar isso para explicar o vídeo. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, eu não tenho mais o corpo físico para me satisfazer daquele vício. Porque isso é uma realidade. Quando a gente utiliza uma substância, seja lá o que for, o nosso corpo ele é magnífico e ele se acostuma muito rápido. E algumas vão realmente causar a dependência. Desencarnei, não tenho mais o corpo físico. E o que eu faço agora? Eu estou morrendo de vontade. Só que você sabe que uma característica do vício não é só a questão física, não tem mais corpo, José, mas muita coisa psicológica da nossa mente, coisas que condicionam, né? E problemas, como que eu vou fazer fugir disso daqui? E aquilo me fazia passar. Quando nós estamos desencarnados, o pessoal fala o seguinte, vocês vão ver isso no vídeo. Às vezes os espíritos que têm aquela tendência, tá? Isso pode ser de vício, pode ser para futebol,
futebol, pode ser para sexo, pode ser para comida, pode ser para trabalho, uma série de coisas. Eles se aproximam assim, tá? O pessoal chama esse espírito de obsessor, tá? Alguns podem até chamar de demônio, a gente chama de obsessor, porque tem uma obsessão por aquilo, pensamento fixo. Então imagina que eu sou um espírito obsessor, né? Aí tem a nossa companheira aqui, que é a Silvia, e ela gosta muito, por exemplo, de brigadeiro, mas ela tem dieta, tá? É uma dieta, e ela não quer brigadeiro, porque ela tem que fazer a dieta dela, né? E aí, eu também gosto muito de brigadeiro, mas eu estou desencarnado, morri, não tem mais como comer brigadeiro, sentir a sensação que o brigadeiro faz. O que eu faço? Eu percebo que ela gosta de brigadeiro, eu me aproximo dela e eu vou influenciar ela como brigadeiro. Só que, como ela tem a mesma tendência que eu, isso está ligado, o que acontece? Eu crio uma ligação onde as sensações que ela sente, eu sinto o gosto do brigadeiro. E a influência o que é? É pelas nossas tendências. Não é assim? Uma pessoa só influencia outra porque ela já tem aquela tendência. Não é? Se eu falar, por exemplo, para um corintiano e assistir um jogo do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, no meio da torcida do Palmeiras, vocês acham que isso é fácil? De jeito nenhum, porque não é a tendência dele. Agora, se eu falar para ele, mano, bora lá para Itaquerão, corintiano, precisa pedir 2 vezes? O que vocês acham? Claro que não, porque é a tendência dele. E a mesma coisa em relação a gente. Então, espiritualmente tem esse fator. Esse vídeo que eu vou passar, ele vai fazer um retrospecto, né? Que na verdade ele é o 3º de uma série de 5, mas eu vou passar só por causa do tempo. Ele vai mostrar um rapaz que já está sendo influenciado espiritualmente, vai mostrar um pouco a influência de um ambiente de bar, onde às vezes a gente olha e está tudo certo, mas tem vários espíritos ali, e não necessariamente eu preciso de um dependente químico para poder atrair esses irmãos que estão conosco. E o plano deles na espiritualidade, que alguns não gostam da gente e querem dar cabo com a gente. E o que ajuda esse irmão é o poder da prece. A família, a prece, a oração. É uma coisa que eu acho muito bonita esse vídeo, que me toca quando eu vejo esse vídeo, quando eu vi, e me arrepia quando eu vejo, é o poder da prece e da oração. Então a esposa dele vai fazer uma prece e vai ajudar ele para que o pior não aconteça. Então, mas é para ilustrar isso. Pode falar. No caso, um ente falecido, um amigo, um falecido, aí tem os antigos que falam, para essa pessoa descansar em paz, vai na igreja, manda rezar uma missa. Essa crença, a fé da pessoa, assim, o que o senhor tem a me dizer disso? Tudo aquilo que é uma boa lembrança com aqueles que já nos ajudaram na vida, que estiveram conosco, que nos conduziram, tudo isso é muito bem visto aos olhos da nossa doutrina espírita, tá? Então, se a pessoa achar que ela é viável, eu quero rezar uma missa de 7º dia, de 1 mês, de 1 ano, de 10 anos, para minha mãe, pelo meu filho, pelo meu irmão que já faleceu, tem algum problema? Não vejo problema nenhum, porque nós entendemos que é o seguinte: cada vez que um ente querido, já desencarnado, ele recebe em preces, né, o carinho da nossa lembrança, ele fica muito feliz. Isso eu digo na religião católica. Isso. Agora, igual tem a espiritismo, tem várias religiões. Aí vem o pai de santo lá e fala: o seu tanto fulano vai descansar em paz, vá lá no cemitério e acende uma vela e põe um litro de pinga que ele morreu com álcool. Você acha que isso vai deixar o espírito descansar em paz ou vai deixar ele mais atormentado? Então, o que a gente entende é justamente o seguinte: antes de mais nada, dentro daquilo que a gente vê pela doutrina, aquilo que eu te falei, todo bom pensamento, toda prece, toda intenção ajuda muito. Nós acreditamos que ajuda muito. É como se fosse um carinho. Sabe que eu imagino o seguinte: você está aqui, imagina que você está aqui, né? Está longe da família, e aí de repente chega uma cartinha. Qual que é o seu nome? Eu? Isso. Vando. O Vando? Isso, chegou a cartinha para o Vando. Aí você vai lá olhar assim: nossa, chegou uma cartinha para mim, né? De um amigo, uma pessoa querida. Puxa vida, lembrou de mim. Isso não te dá uma alegria? Aí quando você sai, a pessoa está morta lá. Pode acontecer, pode acontecer. Vai na igreja e não resolve. Sem problemas. O que eu queria falar é justamente isso. O fato da pessoa ter lembrado de você e mandado através de uma carta, tá? Que hoje pouca gente usa carta, mas através de uma carta, para quem está nesse momento afastado daqueles que a gente gosta, temporariamente, que a gente acredita nisso, nós estamos afastados temporariamente, é um carinho muito grande, é uma alegria muito grande. Lembraram de mim. Tá? Então, a forma positiva. Pode ser uma prece em casa, na minha casa pode. Pode acender uma vela? Pode. Né? Pode ser a missa? Pode, não tem problema. O que vale a intenção, gente. No caso, eu vou citar uma outra religião também aqui, que eu tenho vários convites para ir,
a mesa branca, vocês conhecem? O pessoal precisa falar disso? Mesa branca. Quero falar com o Micael falando que eu tinha um ente querido que estava precisando conversar comigo. Okay. Falei, os mortos falam, agora eu não estou sabendo. Pensei comigo, né? Do meu ponto de vista. Mas você vai lá, que não sei o que, a gente senta numa mesa, fica 2 horas com a porta trancada, a pessoa recebe o Espírito e começa a falar tudo que fechou em vida e não fez. Tipo aquele filme do Ghost. Do Ghost, né? Do outro lado da vida. Exatamente. Veja, assim, eu falo assim, nós espíritas, nós acreditamos sim que é possível, somos espíritas, mas somos cristãos também, tá? Eu vejo assim, nós espíritas, nós acreditamos que sim, é possível que os nossos entes queridos possam se comunicar conosco, tá? Mas com ressalvas, para que isso aconteça tem que ser uma instituição, uma casa séria, tá? Isso não é brincadeira, não é brincadeira. Você deve conhecer o Chico Xavier, ele faz um trabalho lindíssimo de cartas consoladoras, que é um fala assim, gente, mas vocês estão profanando a imagem, né, o pensamento, né, daquela pessoa que já morreu, deixa ela descansar em paz. Mas a forma como ele escrevia, para não conhecer as pessoas, e às vezes é um alívio para uma mãe, para um pai, para um irmão que está sentindo saudade daquele que desencarnou, e as provas, a forma como ele colocava, aquilo na verdade é um bálsamo, tá? E nós entendemos que é possível. Bálsamo é aquela substância que quando passa nas nossas feridas dá aquele alívio. Tipo uma pessoa balsamada, no caso. Aí seria desencarnado, né? Quando a pessoa. O bálsamo que eu falo o seguinte, ó, machuquei meu joelho, aí eu passo aquele remédio ali para poder dar uma aliviada na dor. Isso. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo agora, mas no final quero que você venha conversar com a gente, tá? O pessoal vai estar aqui, esse pessoal todo bonitinho aqui, ó. Eles estão disponíveis para falar isso é muito legal. Eu gostaria de pelo menos passar nosso ponto de vista. A gente não quer que vocês acreditem nisso, tá, gente? Mas justamente a gente fala assim, pessoas quando tem esse problema, tem essa saudade, isso é um recurso, né? E Deus tem várias maneiras de falar para poder ajudar as pessoas, tá? Aí a gente pode conversar com mais calma e a gente dá sequência, beleza? Então, gente, eu vou colocar lá o vídeo, aí vai ter que virar um pouquinho para a gente assistir, ok?